Memória, Morro da Macumba, Jardim Prainha, Imagem, Noronha, cultura, Banda A, Cocaia, Xemalami, sonhos, Lucélia, Umbalada, Grajaú, Trivolim, realidade, Vila São José, Kamikaze, Cidade Dura, pensamento, Tambores de Lá, Imbuias, registro, Rio NCA, Bonito, Primavera, Viva Sempre no Meio, represa, Artista, extremo, Ipuranga, Um Olhar, Ilha do Bororé, esquecimento, Balaio Cultural, Jardim Varginha, resistência, Memória, Um Olhar, Cultura, representação, Balaio Cultural, Sonho, Viva Sempre no Meio, jardim prainha, Realidade, NCA, cocaia, Pensamento, Tambores de Lá, Grajaú, Registro, cidade Dutra, Trivolim, Represa, Rio Bonito, Umbalado, Extremo, Iporanga, Esquecimento, Banda A, Ilha do Bororé, Imagem, jardim Varginha, Morro da Macumba, primavera, Representação, Imbuias, Jardim Prainha, Vila São José, Memória, Cocaia, Lucélia, Cultura, Noronha, Realidade, Cidade Dutra, Morro da Macumba, Registro, Rio Bonito, Imagem, Pensamento, Banda A, Esquecimento, Iporanga, Represa, Xemalami, Ilha do Bororé, Extremo, Umbalada, Jardim Varginha, Representação, Trivolim, Primavera, Resistência, Kamikaze, Imbuias, Tambores de Lá, Vila São José, NCA, Viva Sempre Lucélia, no Meio, Noronha. Articho, Um Olhar, A ideia aqui é que a gente fale um pouco sobre o processo de construção de um possível documentário sobre o mapeamento cultural do Grajaú que o Instituto Polis fez. Então a ideia é que seja meio que a gente chama de vídeo processo, que é de alguma maneira fazer com que as pessoas que vão participar como personagens sejam personagens ativos dentro do processo de construção. O que a gente pensou nesse processo de mapeamento uma primeira coisa é fazer um levantamento dos grupos que atuam no Grajaú, né, no Grajaú e região, que acaba circulando, né, no Grajaú e região, e aplicar um instrumental em cima disso para ver algumas questões, e essas questões muito ligadas a alguns processos que a gente, enquanto Polis, no projeto de fortalecimento da sociedade civil, tem vivenciado junto com os grupos, né, de articulação, de pautar o poder público, de os grupos se reunirem, se conhecerem para fazer atividades conjuntas também, né, meio que um instrumento para os grupos terem essa informação e, vou fazer uma atividade, deixa eu dar uma olhada lá, que dá para eu saber que grupo que atua com teatro, que a maioria do pessoal não conhece, que grupo que atua com música, que grupo que faz vídeo e tal. Então, um pouco para facilitar nesse sentido e mesmo pensando nesses processos de atuação frente ao poder público também, a gente vai fazer tal discussão, é legal chamar os grupos para discutir isso, para discutir tal questão do vídeo, tal questão do teatro, tal questão da música. Pra gente um documentário podia ser de diversas formas, mas como é que as pessoas gostariam de ser representadas nesse vídeo e que formato ele poderia ter? Eu gosto muito daqueles documentários que você tem as ações acontecendo, mostrando, você não tem uma entrevista direta na cara da pessoa. Você tem mais sem referência. Você não tem uma entrevista não só da cara da pessoa, mas está mostrando a coisa acontecendo e ter as pessoas falando do que elas fazem e pegar os grupos no próprio pico, que é da hora, né?
necessidade que a gente tinha de montar um espaço de pluralidade cultural. Porque em geral a galera fazia eventos, tipo, a galera do hardcore fazia um evento aqui, a galera do rap um evento ali, o teatro fazia outro evento lá. E a gente achava que tinha necessidade de botar todo mundo para estar discutindo no mesmo espaço. Não começa com o projeto, na verdade começa com a necessidade, eu acredito. Pelo menos para nós, qual que era a necessidade? A gente queria um espaço onde tivesse várias coisas acontecendo e não tinha. Onde que a gente pudesse gritar de certa forma, né, mano? Falar assim, não existe, tá ligado? E junto com isso a gente também queria dar propriedade pra galera em cima das coisas que podiam ser feitas. Então tinha oficinas de fanzine, do próprio teatro, de culinária. Mais ou menos nesse tempo também surgiu o balaio cultural. Na época era organizar os grupos culturais da região e fazer um informativo a partir das demandas dos grupos. Por isso o balaio cultural do Grajaú. Era principalmente para focar na questão da cultura. Quando veio pra gente, a gente trouxe uma outra proposta, que era tratar da questão de imprensa mesmo na região. A gente está trabalhando exatamente naquilo que a grande mídia e que mesmo a mídia dita de esquerda não trabalha, que é a comunidade. Né? Dentro das coisas assim, mais emblemáticas que foram as enchentes que aconteceram aqui, a grande mídia só veio aqui quando o pau quebrou, tá ligado? Quando foi rolar o protesto, E a de esquerda não veio nem nessa hora. Então, as pessoas já tá rolando um movimento das pessoas compreenderem qual é o papel da grande mídia, o que ela está representando, o que ela vem fazer. Né? E a gente faz um trabalho que é um trabalho de formiga, que vai de direção contrária ao trabalho que a grande mídia faz. Enquanto ela só vem trazer o grande, o espetaculoso, e não fala das pessoas, a gente está falando exatamente das pessoas. Né? Então a gente vai contar a história da senhora que está morando há 30 anos lá naquele lugar, tá ligado? Que vai dizer como que foi para ela chegar ali, como que foi passar por isso e tal. A gente vai entrevistar uma pessoa que mora ali, que provavelmente não vai ser ouvida por ninguém, ligado? Para que ela diga qual que é a situação dela ali, ligado? E vai divulgar isso para a própria comunidade. A gente não tem a esperança de levar isso para fora, sabe? A ideia não é o balaio ser produzido aqui e entregue no centro, nem na leste, nem na oeste, tá ligado? O balaio é feito aqui e entregue aqui. A gente não tentou fazer o balaio girar só na mão da galera que produz de alguma forma, né, as atividades culturais aqui do bairro, mas a gente tentou colocar na mão da tiazinha que lava a louça, do tiozinho que tá vindo do trampo. A gente quer mostrar as linguagens artísticas todas de vocês. Vocês acham interessante que a gente vá lá? Acho até mais interessante do que no espaço em alguma atividade, não sei. É que numa peça, assim, não dá porque a gente não tá em cartaz, mas em alguma atividade que a Companhia Balada propõe, sabe? Não sei, porque é muito mais interessante a gente ver do que a gente falar. Talvez o que a gente fale não é. Deixe de participar hoje, no domingo, 1 da tarde, saindo da Lourenço Cabreira, altura 200. Vamos juntos caminhar pelas ruas do Jardim Primavera para limpar a Praça João Beissola com muito teatro, dança e música. De graça, pelas ruas do seu bairro. Baque virado no passo na Golf, manda a raiz terremoto no chão. Baque virado no passo na Golf, manda a raiz terremoto no chão. Na pisada desse tambor que ecoa o meu coração. Na pisada desse tambor que ecoa o meu coração. Sou mucambo com orgulho e com amor, espalho a semente que enraizou. Sou mucambo com orgulho e com amor, espalho a semente que enraizou. Na pisada desse tambor que ecoa o meu coração. Na pisada desse tambor que ecoa o meu coração. Baque virado no passo na Golf, firmando a raiz terremoto. A gente é da Companhia Balada de Teatro, companhia que surgiu em 2003, de um projeto da prefeitura chamado Teatro Vocacional, e a partir desse projeto, que era uma turma de iniciantes, um grupo de pessoas dessa turma de iniciantes se reuniu e deu o nome
Companhia Balada de Teatro. Somos campo, orgulho e amor, para a semente que enraizou. E é um grupo que a partir daí, dessa vontade de se unir, se formou muito com o objetivo de estar aqui na região, né? Ele nasceu na Casa de Cultura de Interlagos, próximo ao Céu Cidade Dutra, ocupou um período de tempo o Céu Cidade Dutra e a partir de 2007 abriu o seu espaço. É uma diferença quando a gente tem um espaço, um lugar onde a gente tem a responsabilidade de ter, como se fosse uma segunda casa, né? E aí a gente cuida, a gente vai pagar a luz, a gente vai pagar tudo, assim, limpar, assim, aí é uma outra dinâmica que surge dentro do grupo e que aí a gente descobre mais coisas, assim, coisas boas, coisas ruins também, mas que é gostoso, assim, acho que deu uma força pra gente querer ir mais, ir além. A gente está aqui no Jardim Primavera, a gente nasceu aqui em Interlagos, quer dizer, na periferia da cidade e a gente não quer negar isso. Não é uma questão de não queremos ir para o centro, ou queremos ser puristas, ou queremos formar um gueto, mas a gente simplesmente assume a nossa raiz. E aí também a nossa parceria. A gente nasceu aqui, a gente mora aqui. Quem são os nossos vizinhos? Aqueles com quem a gente está todo dia. E aí a gente vai criar o cortejo cultural, que tem por objetivo mudar a vizinhança e convidar a pessoa para tomar um café com a gente, e convidar a pessoa para caminhar junto, para mobilizar mesmo culturalmente a região. A gente não quer simplesmente olhar e abaixar a cabeça e falar, não, é isso, ok, vamos ser conformados, vamos viver a vida no seu ritmo. Não, a gente quer causar bolhas, quer causar ilhas de desordem. No vídeo eu consigo conectar que eles têm um espaço bacana, não só falou, mas tem um espaço bacana. Então vamos fazer coisas juntos, mas as ideias aumentam cada vez mais. Então às vezes a separação também é... Antes nós íamos muito lá para Vila Madalena, né? E a referência para pintar era lá. Então era muito tempo, era muito gasto para ir até lá. Então por que não começar a fazer as coisas aqui? Lá todo mundo vai, todos os artistas estão sentados lá, mas por que não fazer aqui também, né? Muitas pessoas não saem daqui para ver o que a gente faz lá. Então é trazer essa coisa também, mostrar na localidade o que você faz. Acho que isso é muito forte, né? Eu fui um dos artistas que desenvolveu a parte de produzir, estampar na parede a história que a gente colheu. O que o Morro proporcionou foi fazer isso de uma forma coletiva. Inicialmente teve esse propósito, né, da gente pegar vários artistas com suas potencialidades, no caso um escultor, um artista plástico, um cartunista, para tentar fundir as linguagens, para disso tudo surgir um único produto. Mas com o andar das ideias e do desenvolvimento, o próprio processo do projeto nos mostrou que a gente estava construindo algo bem maior do que simplesmente, sabe, um portfólio coletivo. Aí a gente colheu os depoimentos com os moradores
que contribuíram não só com seus depoimentos, mas alguns cederam a fachada das casas para a gente desenvolver os trabalhos plásticos de uma forma sequencial, propondo uma espécie de percurso onde a comunidade, os transeuntes, os pedestres pudessem caminhando e lendo as imagens e as escritas. E a gente está num processo mesmo que a gente não imaginava, né, que esse projeto ia ter um respaldo tão grande dessa forma. Parece incrível, né? Às vezes, como que um desenho pode mudar uma realidade e tal? Mas é como se fosse um discurso quase invisível, né? Fica mais embutido nas pessoas. Isso porque é que nem uma pessoa se envergonhar de falar que mora aqui, mas automaticamente, começa a falar: ah, meu bairro lá, o quê? Onde fizeram lá aquelas árvores e tal. Eu moro na casa que tem a então, já mudou, já não tem mais aquele preconceito quanto o próprio lugar. Mostrar realmente nosso trabalho para as pessoas em volta de nós e ver as possibilidades. É muito populoso, muitas pessoas, e é isso que fez com que criasse essas identidades. Cada lugarzinho acaba criando suas próprias necessidades pelo acúmulo de pessoas ali mesmo, sabe? Se você for comparar com... Tudo começa um pouco do fato de estar nesse lugar, né? Que aqui a gente está às margens da represa Billings, no distrito do Grajaú, extremo sul da capital, um pouco por conta da coisa da migração, né? Do polo industrial de Santo Amaro, veio há uns quase 30 anos atrás, veio um boom aqui de pessoas, muita gente vieram morar aqui. Cada vez que chegavam mais pessoas, iam morando mais para as beiradas, os mais pobres cada vez mais nas beiradas, né? Mas até chegar na margem da represa. O fato de estar também às margens, né, da sociedade, a gente faz com que a gente percorra, né, um trajeto maior, né, para chegar até o centro ou para chegar em qualquer outro lugar, né? Então, nisso, a gente acaba conhecendo muita gente. Veio essa ideia de fazer a coisa do projeto chamado Imargem, que era pensar na ideia da imagem da margem. E a ideia inicial foi construir, ao longo de um percurso da margem, de um percurso de 1 quilômetro, né, construir esculturas, né, que algumas funcionais, né, como lixeiras, assim, escultura a cada 100 metros num período ao longo de 1 quilômetro, né, na margem da represa, a partir desse ponto aqui que a gente está. Construir esculturas com materiais que eu ia recolhendo do lugar. E aí toda essa galera que a gente já vinha trocar ideia, que já também pertencia um pouco a essa causa, que entendia um pouco essa parada, eu convidei um pouco nesse processo para vivenciar isso e a gente discutindo junto, né? Porque a princípio era a ideia um pouco de artista, usar a paisagem do negócio, uma coisa muito estética. Mas aí no confronto, né, com a coisa, no debate, né, cara a cara com a realidade, a gente foi percebendo que não dá para fazer uma coisa só pura e simplesmente assim centrada no ego do artista, né? E aí a gente foi, a nossa experiência como educador, né? Toda essa galera, a gente marginais tem experiência com arte e educação, oficinas de grafite, sugerindo às pessoas a recolher o lixo, prestando atenção nessa coisa. Então tinha de fundo um pouco essa coisa, esse discurso também ambiental, de prestar atenção no lugar, não dava para ignorar também, né?
Eu acho que o interessante é os grupos, de repente, a gente pensar nas dificuldades, público-alvo, o porquê também, né? O porquê de fazer arte aqui na região, né? Qual a proposta dentro disso tudo, que eu acho que é o que mais se assemelha entre os grupos, né? Por mais que as linguagens sejam diferentes, mas a semelhança de necessidade, de carência, não sei, dessas coisas que a gente tem por ser daqui, né? E esse fator represa, que é o que está super presente em todos, né, no cotidiano de todos os grupos aí, é o que ao mesmo tempo liga a gente e separa, porque o Cocá está muito próximo do pessoal do teatro aqui da balada, entendeu? Ó, só que não tem esse acesso, sabe? Não tem essas coisas. De repente, a gente acaba identificando essa necessidade, sabe? Por exemplo, se tivesse uma ponte, e que essa ponte fosse, sabe, um projeto de todos nós juntos, pois é. Uma balsa. É, uma balsinha, uma coisa mais pedestre, só pra encurtar esses espaços. Já que tem tanta gente nessa península, cara, vale a pena investir, sabe, nesses acessos, que é o que propõe, é mais saudável, que nem a coisa da bicicleta lá, né? Não polui e tal, diminui as distâncias, sabe? Galera que mora lá no finalzão do Gaivotas tem a dificuldade pra vir no FAC onde ele tá ligado? Até a dificuldade financeira as pessoas têm. Tipo, quantas vezes não deu pra ir num pico de alguém porque, mano, não tenho 2,30 pra pagar essa condução, tá ligado? Tentar expandir teias de relações sociais, sabe? Fazer proliferar, porque muita gente, pô, firmeza, a gente tá aqui agora todo mundo conversando, mas sair daqui muitos vão catar busão, tipo, continua a mesma coisa, sabe? Legitimamente, socialmente, a gente tá nas mesmas tramas. A gente consegue agir, mas socialmente, politicamente, a gente ainda tá fragilizado, sabe? Aí coloca o número 150. Não, são mais de 430 mil. e ponto 000. É, mas escreve 1000 que fica mais fácil, não é? 430 mil. É. Ponto. Encontramos o senhor que interagiu aqui, ó. Ele que escreveu. Uma mulher que não gosta de lixo. Inclusive, é o proprietário. O que o senhor pensou quando o senhor viu aí a frase? Quem foi Belmiro Marinho? Não, foi bonita, mas é que começaram a encher de lixo aí eu fui e escrevi isso aí, né? Pra ver se o pessoal parava de jogar lixo, ó. Não joga lixo. Aí o senhor escreveu ali, né?
É uma mulher que não gostava de lixo. Eu não cheguei a conhecer, mas pelo menos a resposta. Com certeza acho que ela não boa, né? gostava mesmo de Muito boa, a lixo. gente gostou demais. Existe uma tendência de pensar também para onde se estende a cidade, para onde vai a cidade e tudo mais. E acho que o status quo, né, vamos chamar assim, o Estado, sei lá, ele tem percebido esse potencial e ao mesmo tempo é uma dosagem também, porque aqui a Península do Cucaia é um caldeirão, né? E que se não soltar a pressão dosada, uma hora isso aqui estoura, né? E aí pode estourar de várias maneiras, né? Pode estourar com conflitos armados, mas como pode eclodir também com movimentos culturais, como vem acontecendo. Então, a gente percebe que esses incentivos que estão cada vez maiores, né? Vindo de cima, com editais, com programa, com instituições, né? Governamentais e não, mas entendendo um pouco que é um caminho, sim, que é um recurso que pertence a todos, né? Mas que de certa forma o movimento não se rende a isso também. Acho que existe também uma necessidade de marginalidade, né? Pô, o que é o crime aqui? Onde está, né? A gente, às vezes, por fazer um trabalho de arte na rua, você pode ser fichado com crime contra o meio ambiente, né? E que diálogo é esse, né? Que diálogo é esse que você, de repente, tá lá para, de repente, trazer alguma expressão, alguma mensagem, seja ela qual for, e tem que se proteger, de repente, do próprio Estado, para que não seja agredido, ou que não seja preso, ou coisa assim. Então, existe uma tensão também aí, existe um conflito, né, que acho que esses movimentos estão explicitando, né? A arte marginal, por exemplo, como a pichação ocupa a cidade, como os movimentos de resistência ocupam a cidade, eles estão num diálogo, né, de adesão e resistência, né, com o poder. Aí faltava interrogação nesse também, né? Pode ser fora do quadro, mano. Pode ser aí no meio, né? Isolado. Pardo. Outros ou índio? Índio e outros? Mas nem dão normalmente é índio mesmo. Outro ou outros? Outros. Os programas governamentais que tem para acesso à cultura, nas várias expressões que tiver, são acessados pelas grandes corporações de cultura. Tá ligado? A Globo, por exemplo, que ganha várias concessões de ações culturais e tal. E a gente mesmo, que tem a necessidade, que precisa da grana, poderia estar fazendo um trabalho aqui nas comunidades, não consegue acessar esses valores. Tem muita essa ideia de cultura da erudição, tipo, e aí você, tipo, vai colocando qualidades, coisa qualitativa parada, tá ligado? A cultura da periferia não tem qualidade, porque, tá ligado? Não é erudita, tá ligado? E você coloca muito isso, mas aqui, se você, mano, de termo de produção e de produção e procriação mesmo, tá parado, mano, surge muito, é muito, a demanda é muito grande e quer falar que a gente não tem qualidade de fazer nossas coisas, eles nos dão a pior condição de vida, dão as piores escolas pra estudar, os piores empregos pra trabalhar, tá ligado? Dá tudo que dá pra gente dar de pior, e mesmo assim a gente produz, mano. Eu vejo que pro Estado a nossa grande serventia é mostrar pra eles o que eles deviam estar fazendo e eles não fazem. E aí quando eles fazem, eles nos excluem do processo. O Complexo Cultural do Grajaú é um grande exemplo disso. Tinha vários grupos culturais aqui fazendo várias coisas. E, de certa forma, o FACA, nessa época, funcionava como um espaço cultural do Grajaú. Não o único, porque haviam outros grupos fazendo muitas outras coisas, mas era um dos. Logo que a Casa de Cultura surge,
ela exclui os grupos culturais do processo. Né? Então as atividades que são realizadas lá não são realizadas em sua grande maioria por pessoas daqui. E muito menos por pessoas que fazem parte de grupos que estão discutindo a cultura aqui. Então é uma forma do Estado espantar, excluir do processo os grupos que estão pensando criticamente a cultura na região, que estão querendo propor um trabalho legal e trazer pessoas que vêm simplesmente para executar um trabalho. Isso despolitiza o trabalho da Casa de Cultura. Se for no Grajaú? Não é melhor no negócio é falar no bairro, no distrito. E se a gente tirar distrito? No Grajaú? Distrito é importante? É, né? Acho que é importante porque você vai falar que tem 84 bairros, então é pra dizer que o Grajaú é um... Então pode ser assim, ó, tipo, no distrito... Distrito do Grajaú. Aí passa a linha de baixo e faço aqui, ó. Aí já pulo. 84 bairros e 130 favelas. 130 favelas. Dá pra pegar aqui também, né? Ou melhor, parar até aqui. Pode pegar na diagonal. Pode pegar, né? Mas dali, pra gente pegar a esquina melhor. Favela. Mostrar que é uma telha, tá ligado? Tentar pegar um Favelas. aberto, pra mostrar que a telha tá num lugar... Primeiro informe. 84 bairros e 130 favelas. Aí a pergunta... Pra cada questão da pesquisa... Pode crer, a gente podia usar isso como áudio, Entra né? o narrador, tá ligado? E vinha só as perguntas, né? Aí vem só a voz, assim, tipo, perguntando, uma pergunta em cima da... Existe a nova lei para as áreas de mananciais que eles estabelecem isso. O que eles dizem, meio que, resumindo, assim, o que eu pude compreender sobre isso é que se você tem um espaço desse, que nem o cara ali, ele não tá ilegal. Ele tá legal, porque ele só ocupou uma parte do terreno como casa e ele preserva todo o entorno, entendeu? Se tivesse, assim como tem, digamos que tem mais umas 10 ou 15 casas aí no meio desse mato, mas cada casa tem um terreno também, entendeu? Então se fosse assim, se a periferia fosse construída assim, não tinha problema nenhum de manancial de nada, entendeu? Porque teria área preservada, espaço suficiente para tudo, para construir coisas e com planejamento, entendeu? Tinha um campão aqui, ó, lindo, campão mesmo de terra, gigante, tamanho de um campo profissional. Os caras lotearam o campo e venderam. A única área de lazer que existia não só no bairro, eu digo de bairros que existem por aqui, entendeu? Atualmente não tem nenhum, cara. Tirando as escolas, que tem as quadras, que ainda tem toda uma briga para a comunidade poder usar, entendeu? Não tem. Por exemplo, esse projeto de desocupação. Eu não sou contra, realmente, tem que preservar. Só que tem que ter, junto a isso, não só um lugar para enviar as pessoas, decente, já construído, legal, mas transformar a área que foi desocupada, por exemplo, é uma área a mais para se fazer algo planejado, como transformar numa área de lazer, entendeu? Vírgula.
como a gente nasce todo mundo no mesmo lugar, todo mundo junto, então assim, tem bastante grupo de teatro que nem a gente daqui que a gente tem contato. Agora, outros coletivos, por exemplo, o Balaio, o NCA, a gente nasce um tempo, mas está sendo fortificado. Tipo, a gente tá se aliando mais. Eu acho que também tem uma coisa dos próprios movimentos culturais sacarem. Não adianta mapear se eu continuo umbigado. Se eu continuar fechado em mim mesmo, pode ter milhões de mapeamentos, eu boto um mapa lindo aqui, vejo, olha, tem lá, e eu tem. Mas tem também uma iniciativa dos próprios coletivos de se relacionar. Porque assim, o meu público é o de vocês, né? É o do grafite, é o mesmo público. Eu acho que é algo inerente à prática teatral gerar reflexão, gerar um movimento outro, de olhar para a realidade, mas também é muito da natureza de quem quer fazer isso aflorar, porque existem modalidades de teatro que não levam isso em conta e te anestesiam tanto quanto a tua realidade. A própria televisão, essa questão mais macro, né, do sistema, da mídia, essa relação macro, não tanto a micro-relação. Acho que a micro-relação vai na nossa dinâmica de vida mesmo, de como a gente vai aguçando o nosso olhar, a gente vai percebendo alguns incômodos e aí vai tentando responder também. Quer dizer, hoje com a questão do lixo, era algo que nos inquietava, que a gente percebia necessário para essa comunidade e que nós não somos um grupo ambientalista. A gente percebe que essa é uma demanda necessária de ser pensada. A gente também está descobrindo como se relacionar com todas as cargas que isso carrega. Mas como você falou há um tempo atrás, né? com um boom de movimento cultural, que eu acho que veio, de algum modo, criar uma outra dinâmica também. Quer dizer, não sei se dá, veio. Já existe. Né? Porque parece que veio, não tinha antes. Não, acho que isso está explodindo. Aquela coisa dos clichês, assim, tipo, a união faz a força, né? A juventude é o futuro, o amor é lindo, enfim, todas essas coisas. Eu gosto pra caramba, então eu acho que agora se faz realidade tudo isso, sabe? A gente construindo essa rede, né? E aí a gente fortalece esse plano, né? De transformação, né? Ou de sustentabilidade planetária, também é outra palavra que eu gosto.